E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas. Hoje daremos início à nossa aula 18 de Geografia. Para iniciarmos, vamos corrigir a atividade da aula passada, a atividade da aula 17. Na questão 1 da aula 17, fala o seguinte: no que se diz respeito ao consumo de recursos hídricos, assinala a alternativa que expõe onde a água é requerida em maior quantidade. A alternativa certa seria B, na agricultura, em especial para a irrigação de lavouras. A questão 2 fala o seguinte: uma dessas técnicas é irrigação por gotejamento. Sobre ela estão corretas as alternativas a seguir, exceto a alternativa correta seria a alternativa E. Nesse tipo de método de irrigação, há comprometimento maior da fertilização do solo, uma vez que a água depositada na raiz carrega nutrientes para as camadas profundas do subsolo. A questão 3. Preencha na figura a seguir as etapas que faltam para complementar o processo de tratamento de água convencional e defina os procedimentos de desinfecção e fluoretação da água. A resposta seria número 2, iria ser decantação e floculação, o número 3, filtração e o número 4, fluoretação. A questão 4. Associe as etapas do processo utilizado nas ETAs, estações de tratamento de água, com o procedimento característico. A resposta seria a alternativa 5, 1, 3, 2, 4. Desinfecção, filtração, decantação, floculação, filtros de carbono. E na quinta questão, fala o seguinte: numa das etapas do tratamento de água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. E essa operação denominamos, a resposta seria a alternativa B, de sedimentação. O conteúdo da aula de hoje é o seguinte: forma de organização do espaço geográfico, interação sociedade com a natureza, biodiversidade e distribuição dos componentes físicos naturais. O espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e, por isso, é tido como um dos conceitos chaves dessa ciência. Em linhas gerais, o espaço geográfico pode ser entendido como espaço modificado pela ação humana. Assim, é composto pelo espaço natural e pela sociedade e se encontra em constante processo de construção e transformação. Quando falamos em ação humana, estamos tratando de uma variedade de relações e atividades desenvolvidas pela sociedade. Isso inclui o trabalho, a economia, desde a estrutura econômica até os fluxos de dinheiro e mercadoria, a cultura, as relações interpessoais, as relações de poder e as ações diretas sobre o substrato natural. Para citarmos alguns exemplos, por isso é estudar e compreender o espaço geográfico, as interações entre a sociedade e o meio em que ela vive, em todas suas dimensões e particularidades. Exemplos do espaço geográfico. Um clássico exemplo do espaço geográfico é a cidade. As cidades são áreas intensamente modificadas pela atividade humana. É local de uma grande diversidade, fluxos e trocas,
que condiciona a construção e a transformação constante desse espaço. Plantações e as diversas formas construídas. Mesmo em áreas isoladas, como estradas, hidrelétricas, pontes, representa a intervenção humana na natureza. Portanto, uma representação também do espaço geográfico. Para falarmos de geografia, lembramos de Milton Santos. O geógrafo Milton Santos é reconhecido como um dos maiores pensadores do país e da geografia brasileira. Possui extensa bibliografia, em que, além da discussão teórica a respeito da ciência geográfica propriamente dita, analisa a fundo o espaço geográfico brasileiro e mundial sob uma perspectiva crítica. Muitas obras de Milton Santos abordam uma definição do objeto de estudo da geografia. No seu livro, A Natureza do Espaço, ele define o espaço geográfico como um conjunto formado por sistemas de ações e um sistema de objetos. Os objetos não podem ser separados das ações, e por isso o autor descreve como um conjunto indissociável. Sociedade e natureza. Os seres humanos, desde os tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio natural em que vivem. Com o passar dos séculos, essas sociedades desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas para garantir não só as necessidades de suas populações, mas também o seu poder e domínio sobre outras áreas. Dessa forma, tais técnicas tornaram-se realmente complexas, mas sem deixarem de lado a premissa mais básica desde o surgimento dos primeiros povoados, a necessidade de utilização e transformação da natureza. Assim, percebemos que existe um vínculo entre a natureza e a ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. Como exemplo dessa ação, temos matérias-primas extraídas do meio ambiente, ou a remoção de matas, florestas, para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregadas na produção de mercadorias. A extração de minérios também pode ser considerado um exemplo da forma como o ser humano transforma o ambiente em que vive. Relação sociedade e natureza. Essa relação é sempre tranquila e harmoniosa? Não. Muitas vezes, os seres humanos exploram além da conta a natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando áreas inteiras ou florestas são devastadas, ou quando os rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza. A consequência desse tal processo é vista por meio de efeitos diversos, como os processos erosivos que afetam as áreas de rios, lagos ou até campos de atividade agrícola. A perda de recursos hídricos ou até eventuais alterações climáticas proporcionadas pelas perdas de áreas naturais ou pela grande emissão de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, resiste-se também o impacto da natureza sobre a sociedade. No campo dessas ideias, vários movimentos sociais e grupos ativistas surgem com o objetivo de combater e diminuir os efeitos da ação da sociedade sobre o meio ambiente. Atualmente, em tempos de capitalismo e globalização, tais efeitos são gradativamente mais intensos, o que proporciona preocupações generalizadas com questões como agravamento do efeito estufa, aquecimento global, poluição e os problemas ambientais das cidades, entre outros tipos de impactos ambientais. Biodiversidade. A biodiversidade refere-se à quantidade de variedade biológica, animal e vegetal existente em um ecossistema e que automaticamente constitui a biosfera. A biodiversidade se desenvolve a partir da inter-relação entre os seres vivos, seja animal ou vegetal, mais os elementos naturais indispensáveis ao desenvolvimento da vida, como o sol, a água, o ar. Somente como isso pode haver a proliferação de todo e qualquer tipo de vida.
O homem, ele tem a capacidade de desenvolver muitas coisas. No entanto, não consegue reproduzir o que ele próprio destrói para atender seus interesses. Além disso, todos nós temos nossa parcela de participação nesse processo, uma vez que para nos mantermos com todo o conforto que a vida moderna nos proporciona, é preciso utilizar uma imensa quantidade de recursos e que às vezes passa despercebida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Até a próxima.